Eu estava meditando a palavra de Deus na minha casa. Tem muito tempo que eu tenho clamado o Senhor, tenho buscado o Senhor, eu tenho buscado a palavra dele para sobreviver nos dias de hoje. E eu ali na minha casa, sentada ali na minha casa, Deus falava comigo assim: vai em Samuel. Deus me levava ali a palavra de Deus quando ele levava. E ele falava assim, que ele tinha chamado Samuel. E quando Deus ele me leva ali na palavra de Samuel, quando Deus ali desperta Samuel na madrugada, e ele chama Samuel ali por 3 vezes, e Samuel ali não entendia a voz de Deus, porque a Bíblia fala que naquela época a palavra não era mencionada, não tinha muitas visões naquela época. E a palavra de Deus vai falar então que Deus ele chama Samuel por 3 vezes. Samuel não entende a voz de Deus. E ele vai ali de encontro a Eli. E ele vai ali e fala: Senhor, você me chamou? E ele acorda e fala: não, eu não te chamei. E pela 3ª vez ele vai e fala: Senhor, me chamou? E ele fala: não te chamei. E aí ele vai ali novamente e fala: o Senhor me chamou? Ele: não te chamei. E ele percebe ali que Deus estava chamando ali Samuel naquele momento. E eu estudando essa palavra, eu falei: como é que é a vontade de Deus na nossa vida? Um dia, Samuel estava ali, foi entregue ali para servir na casa de Deus. Outra hora ele só servia, ele fazia as coisas na casa de Deus. Mas aí, uma noite que ele acaba de fazer a obra ali, ele vai deitar. Uma hora ali, ele deita como serviçal ali. E uma hora ele levanta como chamado pelo Senhor. E a Bíblia fala então que Deus ali chama Samuel e dá o chamado para ele. E eu falei para o Senhor: Senhor, como é tão forte o teu chamado na nossa vida. Como é importante ele chamar o nosso nome, ele falar conosco. E de repente, outra hora não era nada, não tinha nome, não era reconhecido. E ele levanta e fala: olha, faz isso para mim. E eu estudando a passagem de Samuel aqui, Deus fala com ele: olha, Samuel, eu quero que você vá contra a casa de Eli, que você profetiza contra a casa de Eli e fala com ele aquilo que eu já tinha avisado para ele. E agora Deus fala então, que Deus fala com Samuel: eu vou destruir a casa de Eli, por causa dos seus pecados, por causa do pecado dos filhos deles, e por você não ter corrigido a casa dele. E agora Deus fala então que Samuel, ele se levanta, ele tenta se levantar quando ele acorda, quando ele tem aquela visão. A Bíblia fala que ele esperou a janela se abrir para se levantar. Creio eu que ele era o primeiro a levantar naquele momento para servir na casa do Senhor. E por causa daquela visão ele teve de se levantar. Mas a palavra de Deus vai falar então que Eli, quando ele acorda, a primeira coisa que ele vai fazer é ir até Samuel para saber o que Deus tinha falado com ele. E o mais engraçado é que ele corre, ele levanta e fala: Samuel, Samuel, o que Deus falou com você? E Samuel ali temendo, com medo. E ele fala: olha, Samuel, fala para mim o que Deus falou para você. Não esconda nenhuma palavra. Porque se você esconder, vai cair sobre si. O que vai cair sobre ele? E o que me chamou essa atenção nessa passagem é que além de Samuel estar com medo de revelar o que Deus falou para ele, ele vai lá e ameaça ele como sacerdote. E ele eu perguntava para o Senhor, eu falei: Senhor, como que é importante o nosso chamado, como é a responsabilidade estar diante do Senhor. Outra hora não era nada, Samuel não era nada, ele só foi para a casa de Deus para servir ele, para servir a Deus. E Deus vai lá e chama Samuel para falar uma coisa forte. E quantas das vezes Deus tem chamado nós para fazer uma coisa forte diante dele e tememos, ficamos com medo, estamos ameaçados, mas estamos de pé. E a palavra de Deus fala então que Samuel fala com Eli. E ele fala com ele: se o Senhor falou, que seja a vontade de Deus. E ali estudando ali a palavra ali, eu fui mais à frente. Fui ali perguntando: Senhor. E Deus ali me levou ali, quando tudo começou na vida de Eli, o chamado de Eli, os filhos de Eli. A palavra de Deus fala aqui: os filhos de Eli, igreja, eles não serviam ao Senhor, ele não se importava com o Senhor. E Deus vem te chamando a atenção a cada dia pelo meu chamado, pela minha
isso. E Deus não se agradava. Quando os filhos de Eli não faziam isso, igreja, eles iam até o pessoal que oferecia a oferta e falavam assim: olha, me dá a oferta crua, porque o meu pai está pedindo, porque ele era sacerdote, eles usavam o nome de sacerdote e falavam: o meu pai está pedindo. E aqueles homens temiam o Senhor porque eles cumpriam o mandamento, porque não era necessário, não podia pegar a gordura crua e dar para o sacerdote, era necessário queimar a gordura e depois oferecer. Aqueles homens cumpriam o mandamento do Senhor, enquanto os filhos de Eli quebravam o mandamento do Senhor. Será que eu e você tem quebrado o mandamento diante do Senhor? E filhos de Eli então faziam isso diariamente, igreja, ao ponto de fazer que o povo de Israel pecasse, vendo a atitude daqueles filhos de Eli, porque eles estavam fazendo, o povo falava: se eles estão fazendo, eu também vou fazer. E a Bíblia fala então que eles tinham essa atitude. E os homens falavam: olha, eu não vou te dar você enquanto a oferta não for queimada, porque é necessário eu queimar ela primeiro. Quando eu queimar a oferta, vocês vêm e fazem o que vocês quiserem, come o tanto que você quiser, mas é necessário eu cumprir o mandamento do Senhor. É necessário, igreja, cumprir o mandamento do Senhor. A gente não pode quebrar nenhum mandamento do Senhor. Se eu e você quer seguir o Senhor, tem que cumprir o mandamento do Senhor como Ele nos ensinou. E os filhos de Eli, a cada dia, eles contaminavam. A cada dia mais eles se pecavam. E a Bíblia fala então que, ouvindo Eli, há uma fama dos seus filhos, porque a Bíblia fala que Eli era velho. Chegava diante de Eli e falava: olha, seus filhos estão fazendo isso. Os seus filhos estão pegando as mulheres que serviam diante do templo e tinha relação com elas na porta do templo. Os seus filhos estão fazendo que o povo transgride o Senhor. E Eli vai corrigir, vai repreender os filhos dele. E quantas vezes o pai tem nos repreendido? Quantas vezes o pai tem falado comigo e com você? Não é assim. E a Bíblia vai falar que os filhos de Eli, igreja, não deram ouvido ao pai, não deram a voz ao ouvido do pai. E a Bíblia fala que por isso Deus queria matar os filhos de Eli. E eu fiquei imaginando como que Eli sentia naquele momento, saber que repreendeu os filhos dele, e sabendo que Deus queria matar os filhos deles, porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E a Bíblia vai falar então que eles não ouvem a voz do pai, e continua cada dia mais pecando, cada dia transgredindo a palavra de Deus, cada dia quebrando o mandamento de Deus. E ele fala com os filhos dele: olha, conserta, não faz isso. Quem vai poder chegar diante de Deus e clamar por vocês? Conserta. E eles não querem dar ouvido, igreja. Não dar ouvido a Deus faz consequência para mim e para você. Não ouvir a voz de Deus faz consequência para nós, para nossa família. E a Bíblia vai falar então que Deus, então, depois desse momento que eles não deram ouvido, Deus queria matar os filhos de Eli. E a Bíblia vai falar então que Deus pega, igreja, e envia um homem de Deus para falar na casa de Eli, para falar com Eli. E o que me chama mais a atenção é que quando esse homem de Deus chega diante de casa do Eli, diante de Eli, ele não grita, ele não critica, ele não questiona. A única coisa que aquele homem faz, igreja, é lembrar a Eli o que Deus fez por ele. Aquele homem de Deus chega diante da casa de Eli e fala: olha, Eli, deixa eu te falar uma coisa com você. Desde antigamente, Deus foi fiel com o teu pai. Deus foi fiel na casa do teu pai. Deus foi fiel com o seu pai. Até na época que os filhos de Faraó viviam lá com eles, não faltou nada para eles. A palavra de Deus foi mantida para eles. E eu entendi a palavra falando que Deus estava lembrando Eli quando ele estava na casa do Senhor, quando o pai dele servia o Senhor. Eu creio que ele viu as maravilhas de Deus. Eu creio que ele viu as mãos de Deus. Eu creio que ele viu a cura de Deus ali na casa dele. E o homem de Deus fala para ele: olha, tu lembras como eu fui na casa do teu pai? Como eu fui com você, Eli? E ele fala com ele assim: olha, deixa eu falar com você, Eli. Eu te escolhi, Eli, como sacerdote de toda a tribo de Judá, de Israel. Eu escolhi você como
sacerdote, para você estar em cima do meu altar, para você queimar o incenso. Olha, Eli, tudo que era do meu pai, que era do seu pai, Eli, eu dei para você, até as gorduras queimadas eu dei para você. Eu falei, como é que Deus é maravilhoso. Ele era pequeno. Deus podia muito bem escolher outra tribo, igreja. Deus podia muito bem escolher outra pessoa para continuar o chamado do pai de Eli. Mas ele falou, não, eu vou continuar com você. Porque ele viu a experiência de Deus na casa do pai dele. E ele fala com ele, olha, até as ofertas queimadas melhores eu dei para você. E quantas coisas o pai me deu para mim e para você, igreja? Quantas coisas, quantos livramentos o pai me deu para mim e para você? E aquele homem de Deus, ele chega diante de Eli e vai lembrar tudo aquilo que Deus fez para ele, tudo aquilo que Deus ali deu para ele. E ele vira para ele, aquele homem de Deus fala com ele, olha Eli, tudo isso que Deus fez para você, o que você fez com aquilo que Deus fez para você. A Bíblia fala, igreja, que ele pegou, pisou nas ofertas, no sacrifício, naquilo que Deus tinha dado para ele, nos manjares. Ele começou a desprezar tudo aquilo que Deus deu para ele, tudo aquilo que Deus pôs na mão dele. A Bíblia vai falar que ele dirigiu o povo de Israel por 40 anos. Ele dirigiu, ele educou, ele falou, ele corrigiu. E na hora que precisou de ele honrar a Deus, ele desonrou a Deus. A Bíblia fala que ele desonrou a Deus, pisando, não guardando aquilo que Deus deu para ele, igreja. E a Bíblia vai falar então que Deus vira para o homem de Deus vira para ele e fala com ele, olha, Eli, deixa eu falar com você. Você começou a desonrar a Deus para honrar os teus filhos. Você parou de dar o melhor para mim, para dar para os seus filhos. A melhor oferta, ele começou a dar para os filhos dele, enquanto o povo de Israel estava ficando com pouca coisa. Isso estava desagradando a Deus. Isso estava chegando como tristeza no coração do pai. E ele fala, olha Eli, o melhor tem que ser para mim, a melhor oferta tem que ser para mim, não é para os teus filhos. Porque se não fosse Deus, o que seria dos filhos de Eli? Se não fosse a mão de Deus, o que seria dos filhos de Eli? Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim e de você? E a Bíblia vai falar então, você está honrando seus filhos e desonrando. E quantas das vezes, igreja, a gente desonra a Deus? Quantas vezes a gente fala que está fiel com Deus e não está fiel com Deus? Quantas vezes eu e você falando, Deus, eu te amo, mas às vezes a gente não amamos? Ele estava desagradando a Deus, estava desonrando a Deus para honrar os filhos dele. E a Bíblia vai falar então que aquele profeta, ele continua falando com ele, olha Eli, o que me chamou a atenção foi primeiramente, igreja, ele lembrou o que Deus fez para ele. E depois ele começou a falar ali, ele começou a chamar a atenção de Eli, que ele estava errado, os filhos de Eli estavam errados, ele estava errado. E aí vai falar então que ele pega lá então e fala com eles, olha Eli, e Deus manda falar com você, olha, aquela aliança que eu fiz com o teu pai, dentro da casa do teu pai que eu fiz com você, que eu ia ser fiel com você permanentemente, para sempre, que eu seria na tua casa. Longe de mim, Eli, de continuar com essa aliança. Longe de mim de eu continuar com essa promessa, Eli. E eu falei, meu Deus, por pequenas coisas, igreja, perdemos a promessa de Deus. Por pequenas coisas, perdemos aquilo que Deus tem para mim e para você. Por causa de atitude minha e sua, a nossa promessa, ela demora, ela não chega, mas Deus está falando, mas ela não chegou. Como você tem agido diante do Senhor? Como que nós temos agido diante da casa do Senhor? Ele era sacerdote, mas não estava agindo bem. Os filhos de Eli eram filhos de sacerdote, tiveram ensinamento, mas não estavam agindo como a palavra de Deus. E Deus fala com ele, olha Eli, por causa dessa atitude, a partir de hoje a minha aliança não está com você mais, o meu compromisso não está mais na tua casa mais, a partir de hoje eu vou honrar aquele que me honra. Você está querendo honra, então honra a Deus. Está querendo promessa? Honra a Deus. E Deus fala com ele, olha, a partir de hoje eu vou honrar quem me honra. A minha aliança contigo acabou. A partir de hoje eu vou desprezar
de Eli, o homem que tinha tudo na mão, o homem que foi escolhido, e de repente ele começa a perder, de repente a presença de Deus começa a sair. E vai Deus falar que aquele homem, ele continua falando com ele: olha Eli, deixa eu falar com você. Vou descer com o braço forte na casa de Deus. Vou quebrar os ossos, vou quebrar os braços dos homens da casa de Deus. E a partir de hoje, Eli, a sua casa não vai ter mais velho, não vai ter mais ancião. O que me chamou mais a atenção, que quando Deus estava corrigindo ali a casa de Eli, ele falava: tua casa não vai ter mais ancião. E eu lembro uma vez que eu creio que o ancião naquela época era muito importante. Ali, na casa do Senhor. Eu lembro uma vez que a pastora Grace falou comigo: Marjorie, a gente ter um ancião na casa do Senhor é muito importante, porque tem experiência, porque dá conselho pra gente. E Deus falava com ele: olha, a partir de hoje não vai ter ancião na tua casa. E eu fiquei pensando como é que ele temeu ali. Como é que você não vai ter experiência dentro da casa do Senhor? Como é que você não vai ter alguém para conciliar, para falar: olha, não faz isso, está errado? Porque naquela época eles davam valor para os anciãos. Eles davam ouvido o que o ancião falava. E Deus fala com ele: não vai ter mais ele velho na tua casa, não vai ter mais ancião. E aquele homem de Deus fala: olha Eli, e deixa eu falar com você, a minha casa, a minha morada, a partir de hoje eu vou apertar, mas é por bem do Israel, para que eles venham reconhecer que eu sou Deus, para eles reconhecerem que está errado. Eu fico imaginando ele ouvindo ali o homem de Deus falando com ele: e eu vou apertar a minha casa, porque os teus filhos continuam pecando diante de mim, porque os teus filhos não querem consertar diante de mim. E aí Deus fala então que ele então repreende os filhos deles, e eles não querem dar ouvido, igreja. E aquele homem de Deus continua falando com ele: olha, e para tu saber, ele, que Deus está falando contigo, os teus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Você imagina Deus falando para você que a tua parentela vai morrer? Você imagina Deus falando para você que os seus filhos não vão ter salvação, a sua família vai ter a salvação por causa de uma atitude minha e sua? Eu fiquei imaginando ele pensando: meus filhos, aquele que eu criei, aquele que eu zelei, aquele que eu falei, então hoje Deus quer matar eles por obediência. Hoje não morremos fisicamente, gente, vai morrer espiritualmente. E a Bíblia fala que aquele homem de Deus continua falando com ele: olha, ele deixa eu falar com você, e aquele que estiver em cima do altar, se eu não tirar, ele vai ser
imaginam como é que Deus faz, igreja? Imagina você ter que se humilhar para ter dinheiro, para ter comida dentro da sua casa. Porque Deus ia descer severamente ali com o povo de Israel, ao ponto de faltar o pão, ao ponto de faltar o dinheiro. E ele fala, o povo vai ter que se humilhar o que restaram. Eu falei, meu Deus, como a tua palavra é forte. E ele fala, olha, e aqueles que ficaram, vai ter que clamar ali ao meu ungido, olha, deixa eu ser sacerdote, deixa eu ser missionária, deixa eu servir na casa do Senhor, só para ter o que comer, igreja. Você imagina, eu e você tem que se humilhar para fazer nosso chamado, para fazer aquilo que Deus põe na nossa mão, e que aí você está desprezando, às vezes eu e você não preocupamos. E ele fala, imagina, nós temos que se humilhar para ter o nosso chamado, para fazer nossa vontade por causa de comer. Deixa eu ser missionária para me comer, Senhor. Deixa eu ser missionária, Deus, para me ter um dinheiro. A palavra diz, igreja, que eles têm que se humilhar diante de um ungido. Imagina a hora ele estava por cima e de repente ele vai para baixo. As pessoas, o povo começou a ficar embaixo por causa de sua obediência. E Deus, ele fala com ele tudo ali. E a Bíblia fala então que a palavra do Senhor, igreja, vai a Samuel novamente. E aquele povo vai para a guerra. Eles vão lutar contra os filisteus. E a Bíblia fala então que eles vão lutar contra os filisteus. E quando chega lá, os povos de Israel, eles perdem. Eles perdem a peleja, eles perdem a batalha. A Bíblia vai falar então que 4.000 homens morreram naquele dia. 4.000 homens perderam vida, 4.000 homens perderam família ali, homens ali morreram. E eles voltaram para casa, eles conseguiram voltar para casa. É para Deus falar que viu os anciãos ali, igreja, que o povo ali tinha perdido. E eles perguntaram, por que isso aconteceu conosco? Por que nós perdemos? Já que nós somos do Senhor, por que nós não perdemos? E os anciãos ali pegam ali e vão falar, vão pegar a arca do Senhor, vamos pegar a presença do Senhor e vamos colocar no meio de nós, porque aí a gente não vai perder, a gente vai vencer. E a Bíblia vai falar então que eles pega a arca do Senhor, pega a presença do Senhor e coloca no meio deles. E a Bíblia vai falar então que eles começam a se alegrar, que eles começam a louvar, que eles começam a glorificar o nome de Deus, ao ponto dos inimigos ouvir e perguntar, o que está acontecendo? O que está acontecendo com aquele povo? Outra hora eles perderam, levaram uma surra, glorificando a Deus. E o filisteu ali, olhando ali, eles glorificando, eles ali alegres. E eles falam, os deuses deles estão no meio deles. Os deuses deles estão no meio deles. E eles temem ir contra o povo de Israel. Eles falam, não vamos lutar contra o povo de Israel, porque o Deus deles está no meio deles. E eles falam, a gente não vai conseguir vencer, porque o Deus dele venceram lá no Egito, colocaram lá as pragas lá, e eles não venceram. Mas o que me chama mais atenção, igreja, que no meio do filisteu, um se levanta e fala, vamos lutar, vamos contra ele, a gente vai vencer. E um fala assim, olha, a gente não vai ser escravo deles, a gente não vai servir ele como os hebreus serviu a gente. E eu fiquei imaginando como que é o inimigo, a força que o inimigo tem. E ele fala, olha, a gente vai vencer. Eu não quero ser escravo dos hebreus como ele é de nós. E eu fiquei imaginando quantas vezes eu e você queremos ser escravos do pecado. Queremos voltar àquilo que Deus nos libertou. O povo dos filisteus não queria ser mais escravo. Eles não queriam ser escravos como o povo de Hebreu foi para ele, porque eles sabiam o que era ser escravo, eles sabiam o que era sofrer, eles sabiam o que era apanhar. E eles falaram, não, a gente não vai perder, a gente vai diante dele, a gente vai diante dos deuses deles. E a Bíblia fala então que os filisteus então vai contra o povo de Israel. E aquele povo ali de Israel, ele perde novamente. A Bíblia fala que 3.000 homens morrem pelaquela guerra. Mas missionária marcha, a presença estava no meio deles. E aí? Eles perderam, a presença estava no meio deles. E eles perderam.
tem um ditado que onde Deus está, alguma coisa acontece. Por que eles não venceram? Porque além de ser desobediente, além de quebrar o mandamento do Senhor, além de estar no pecado, eles não iam vencer. Deus não anda com o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quantas pessoas que morreram ali? Na primeira guerra, na segunda guerra, na luta ali que eles pelejaram. E a Bíblia fala então que eles levam a arca do Senhor. A Bíblia vai falar que os filhos de Eli morrem naquele momento. E começa ali a cumprir a palavra de Deus. Os filhos morrem. E Samuel, na casa do Senhor, crescendo. Tudo que Samuel fazia, tudo que Samuel falava, a palavra dele não caía por terra. Deus estava com Samuel em todo momento. Ali Samuel foi reconhecido como profeta pelos homens daquela terra. E a Bíblia fala então que eles perdem a guerra, a arca é levada, os filhos de Eli morrem. Aí vem alguém da guerra e vai falar, vem alguém com fome, vai até encontro do sacerdote Eli e fala com ele. A Bíblia narra que ele estava sentado numa cadeira, igreja. E quando ele fica sabendo que aquele homem está aproximando, e ele pergunta para ele o que aconteceu, o que chama mais atenção, que ele temeu mais com a presença de Deus que com os filhos dele. E ele pergunta, cadê a arca? Cadê a presença? Cadê a glória de Deus? E aquele homem fala, a arca foi levada. E naquele mesmo instante, a Deus vai relatar que a mulher de Finéias, a nora de Eli, ela começa a estar em trabalho de parto. As dores começam a aumentar, porque ela ouve que a arca foi levada, que ela ouve que seu marido morreu. E as parteiras pegam ali aquela criança e falam com ela, olha, é um menino. E aquela mulher não dá ligança, aquela mulher não importa. E dá o nome para aquele menino, que significa a glória de Deus foi embora, a presença de Deus foi embora. E o que me chamou mais a atenção, que a presença de Deus, igreja, ela tinha saído de Israel foi desde o começo. A presença de Deus não saiu naquele momento que a arca foi levada. A arca foi levada por causa da consequência do pecado de Israel. Porque se Eli tivesse dado ouvido à voz de Deus, se os filhos de Eli tivessem dado ouvido à voz de Deus, aqueles homens não tinham perdido a guerra, aqueles homens não tinham morrido, eles tinham prosseguido com a arca para Israel. Mas por causa do pecado, eles perderam. A arca foi levada. E aquela mulher fala, lá se foi a glória de Deus. E ela falece. A glória de Deus, igreja, não foi embora naquele momento. A glória de Deus foi embora quando aquele povo, quando os filhos de Eli comiam do melhor, enquanto o povo de Deus comia o resto. A glória foi embora quando eles começaram a desobedecer a voz de Deus. A glória foi embora depois que eles começaram a ter relação na porta do templo, ofendendo Deus. A glória de Deus foi embora quando eles não ouviram a voz de Deus, quando desobedeceram a Deus, quando eles começaram a quebrar o mandamento de Deus. Ali a presença de Deus já tinha ido embora. A arca foi só uma consequência do pecado do povo de Israel. Porque a Bíblia fala que quando a arca foi levada, aonde a arca estava, alguma coisa acontecia. A arca foi colocada diante de Dagom. A Bíblia vai narrar aqui Dagom perto dos braços. E eles vão lá no outro dia enquanto Dagom prostrado, porque ninguém suporta ficar diante da presença de Deus. A arca é levada para vários países, para várias cidades, e alguma coisa acontecia. Homens eram atingidos com hemorroidas, tinha enxame de abelha, tinha rato na cidade. E aquele povo temeu. Aquele povo temeu ao Senhor. Eu fiquei imaginando como é que o povo filisteu era corajoso, como é que eles não serviam o Senhor, mas temiam o Senhor. Enquanto nós servos o Senhor e não temos o Senhor. E aquele filisteu, olha, vamos devolver a arca do Senhor, vamos devolver a presença do Senhor. E eles falam, levanta mais um do meio deles e fala, olha, não vamos devolver a arca de qualquer jeito, porque não pode devolver a arca de qualquer jeito, a presença de Deus de qualquer jeito. E eles falam, olha, vamos fazer imagem de rato, daquilo que Deus atingiu a gente, vamos colocar na arca e vamos devolver a arca. Só que o ser humano é tão curioso, que a Bíblia fala que eles colocou os negócios dentro da arca.
ficou com cegueira. De tão grande, igreja, que é a presença do Senhor. De tão importante aquilo que eu e você carrega quando Ele nos chama. De tão importante aquilo que Ele coloca na minha mão, na sua mão para fazer. E aqueles homens ficam cegos. Porque ninguém podia conter com a presença do Senhor. E eles então entregam ali a arca da casa do Senhor. E a arca ali fica ali na casa de Abinadab por 20 anos. E a Bíblia fala ali que teve calmaria. Levanta Eliezer para cuidar da presença da arca do Senhor. O que você quer dizer com essa palavra nesta noite, Senhora Marjorie? Não perde, igreja, a glória de Deus. Não perde aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer por causa do pecado. Não queira ser escravo daquilo que Deus já te libertou. Não queira tomar atitude como o homem tem tomado, fazendo que a sua vida vai para o inferno. Deus nos tratou com tanto amor, igreja, para que eu e você venha perder. Ele morreu naquela cruz lá por mim e por você, para que nós não venha perder. Para que nós venhamos ser vitoriosos diante dele, para que a presença dele venha diante de nós, para que venhamos ser vencedor. Não deixa, igreja, que a presença de Deus, que a glória de Deus venha afastar de mim e de você. Que eu e você podemos cada dia glorificar o nome dele, temer a ele, saber que ele faz, quando ele promete, ele faz. Mas que podemos ter direção diante dele, ter atitude diante dele, para que não venha acontecer nada contra a minha vida, contra a sua vida. Porque a Bíblia fala que ainda obedecer é melhor do que sacrificar. O que tem o Senhor mais prazer, igreja, na oferta, ou no sacrifício, na obediência, ou no sacrifício. Se aquele povo ali tivesse obedecido à voz de Deus, igreja, a história seria outra. Israel ia sair e continuar louvando. A presença de Deus ia continuar com Israel. Ele não ia ser substituído. Os filhos de Eli não teriam morrido se apenas tivesse ouvido a voz de Deus. Que nessa noite, igreja, eu e você venham ouvir a voz de Deus. Que podemos reconhecer em todas as coisas. Que podemos diminuir a cada dia e saber que Ele é Deus. Está difícil? Tá. Está apertado? Tá. Mas quem chamou a gente garante a vitória, igreja. Quem escolheu em você garante a vitória. Vamos perseverar. Vamos temer ao Senhor. E acreditar, igreja, que o melhor de Deus está por vir por nós. Amém? Essa oportunidade.